Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Nesse vídeo aqui nós vamos entender um pouco aí, de uma forma prática, simples e objetiva, como funciona o HSRP e o VRRP, tá? Vamos uma apresentação deles aí, para a gente entender como que funciona e como a gente usa no dia a dia esses dois caras aí, beleza? Então a dinâmica aqui vai ser o seguinte, para a gente entender aí como funciona. Primeiro a gente vai responder a três questões aí para fixar bem aí como que é o funcionamento na forma mais simples desses dois protocolos aí, tá? Então as perguntas que a gente vai responder é o que é, né, o VRP ou HSRP, qual a finalidade deles e como eles se aplicam aí no nosso dia a dia, tá? Então beleza, vamos lá para a primeira questão. Então, a primeira pergunta aí, o que é o VRRP e o HSRP, tá? Ambos são chamados de FHRPs, certo? Do inglês aí, First Hop Redundance Protocols, tá? Então, eles são protocolos de redundância para alta disponibilidade, tá? O que que é isso? Eles vão propor aí um ambiente redundante, onde se um link cair, o outro assume, tá? Mantendo assim a alta disponibilidade. Eles são praticamente iguais. O HSRP ele foi desenvolvido e é proprietário da Cisco, e o VRRP foi criado pelo ITF através da RFC 3768, tá? Então, resumindo isso aí, o que que é? O HSRP a gente só pode aplicar ele em equipamento que é Cisco, e o VRRP a gente pode aplicar em qualquer equipamento aí de qualquer fabricante que dê suporte a RFC 3768. Então aí se a gente tiver um cenário aqui parecido com esse, onde temos dois links aí para o provedor, para o PE, tá? E um CPE aqui, o link, o roteador é Cisco e o outro roteador é Cisco, a gente pode usar tanto o HSRP quanto o VRRP nos dois equipamentos. Agora, se por alguma razão os dois é de outra fabricante, por exemplo, aqui é Huawei ou HP, aí a gente não consegue usar o HSRP, nós temos que usar o VRRP, tá? Ou se não, um deles é Cisco e o outro é um Vanguard aí, por exemplo. Aí a gente não consegue usar o HSRP, a gente tem que usar o VRRP, tá? Em ambos a gente tem que usar o VRRP nesse cenário, que um dos roteadores não é do mesmo fabricante. Não é porque esse roteador é Cisco e esse é um Vanguard que a gente consegue usar o HSRP no Cisco e o VRRP no Vanguard, não. Se vai usar VRRP em um, no outro também tem que ser VRRP, tá? Mesmo que seja Cisco, os dois aí tem que estar falando na mesma língua, no mesmo protocolo. Então os dois tem que ser VRRP se for fabricantes diferentes de Cisco aí. Beleza? Vamos lá então para a segunda questão. Qual a finalidade? Tá? Então a finalidade deles aí é bem simples, tá? É propor a redundância, garantir a alta disponibilidade e a conectividade. O que que isso quer dizer? Aqui a gente tem a LAN do cliente e ela tem duas saídas aí para chegar até a internet. Uma através do CPE1 que está conectado ao CPE2 e outra através do CPE2 que está conectado ao PE2, tá? Então nesse cenário aqui, usando o HSRP e o VRRP, o que que vai acontecer? Ele vai eleger um para ser o primário, ser o principal. No caso aqui vamos eleger o CPE1. Então o CPE1 sempre vai ser o principal saída aqui do cliente, tá? Ele só vai sair pelo CPE1 e o CPE2 aqui, esse caminho vai ficar de standby, de backup, tá? Então a ideia é o que que é? Quando esse link aqui falhar, o tráfego seja chaveado para esse link aqui. Enquanto esse aqui estiver fora,
todo o tráfego, toda a saída do cliente vai ser pelo CPE2, desculpa, PE2, certo? Então essa é a ideia, garantir que quando um caia, quando haja falha em um dos links, o outro possa assumir. E quando esse cara aqui voltar, ele volte a ser o principal e esse aqui volte a ficar de backup, tá? Então a finalidade dele é bem simples aí, propor a redundância e garantir a disponibilidade aí, a conectividade, beleza? Vamos lá para a terceira e última questão, tá? A terceira questão é a mais divertida aí e a principal que a gente quer ver, que é como se aplica, tá? Então, para ficar mais dinâmico aí, a gente vai ver isso aí na prática, beleza? Bom, beleza então, pessoal. Agora que a gente já sabe aí os conceitos aí, quem são eles, né? O VRRP e o HSRP, para que eles servem aí, para gerar redundância, garantir a alta disponibilidade aí, que o HSRP é Cisco, praticamente, o VRRP servem para os outros fabricantes aí, beleza? Então vamos lá, tá? Para demonstrar na prática aí, ficar mais interessante aí, mais divertido para nós e brincar um pouco, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso amigo aqui, o GNS3, acredito que todo mundo aí já conhece ele, já tem uma certa familiaridade aí. Basicamente ele vai emular os roteadores da Cisco, tá? Então a gente vai conseguir demonstrar aqui nos roteadores Cisco, mas o conceito é o mesmo, tá? O que vai mudar de um fabricante para o outro é as linhas de comando aí, mas o conceito é exatamente o mesmo, tanto para Cisco ou para qualquer outro fabricante. Então o nosso objetivo aqui a gente vai conseguir alcançar, que é entender o conceito aí deles, tá? Então o conceito é o mesmo para qualquer fabricante. Tá, então vamos dar uma olhada aqui no nosso cenário. O que a gente tem? A gente tem aqui a LAN do cliente, tá? Está simbolizado através desse switch aqui. E nós temos dois roteadores simbolizando aqui o CPE, tá? E tem gente que chama de CE, gente que chama de CPE, mas não importa pra gente aqui, tá? Só que tem que entender que ele está simbolizando aqui o equipamento que fica lá no cliente, tá? E aqui nós temos os dois PE, tá? Que tem a conectividade com a internet cada um deles, né? Então o que a gente quer simular aqui? O cliente ele vai ter a saída de internet principal pelo CPE1 e o CPE2 vai ficar de backup aqui. E quando esse link falhar, o tráfego do cliente seja chaveado aqui para o CPE2, tá? Então ele está saindo por aqui, por algum motivo esse link falhou, ele não perca a conectividade com a internet, ele continue saindo por aqui agora, tá? Então beleza. Vamos lá para a parte da configuração, demonstrar como que isso funciona na prática aí, tá? Então quais são os pré-requisitos aí para a gente configurar, tá? O primeiro pré-requisito aí é ele ter a conectividade Layer 2, tá? Conectividade Layer 2, o que isso significa? Que um tem que ter conectividade com o outro através do switch aqui, eles têm que estar no mesmo segmento de VLAN aqui, através do Layer 2, tá? Então eles têm que ter essa conectividade aqui. Se um tiver numa VLAN, outro tiver em outra, ou tiver em switches separados que não tem conectividade um switch com o outro, a gente não vai conseguir ter a instância aí do HSRP ou do VRRP, tá? Então o primeiro pré-requisito é esse, tá? O segundo, eles precisam estar aí no mesmo segmento de rede, tá?
Então esses são os dois pré-requisitos aí, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é segmento de rede, o que é rede, o que é VLAN, o que é subrede. Acredito aí que a maioria já tem bem definido aí o que é esse conceito, tá? Quem não sabe aí, tá com dúvida aí, segmento de rede, tá na mesma rede, tá em rede diferente, por que a gente está usando essa máscara, essas coisas, pode me chamar aí que eu tento explicar melhor o que é o segmento de rede e o conceito de subrede aí, tá? Não vou entrar em detalhes nisso agora, senão a gente vai fugir do nosso objetivo aí, que é entender o que é o VRRP e o que é o HSRP, tá? Então beleza, vamos lá. Conectividade Layer 2, o switch está simbolizando aqui que eles estão no mesmo switch, e esse switch aqui também não tá nada gerenciável, então eles estão na mesma VLAN, as duas portas aqui estão na mesma VLAN, tá? Então, vamos lá para a parte do segmento de rede, tá? Então aqui eu vou configurar no roteador 1 aqui no CPE1 um IP. Então se a gente olhar aqui nesse roteador aqui, ó, ele não tem nada configurado, ele só tem uma conexão aqui com o switch do cliente e uma conexão com o PE, tá? Que são essas duas conexões, com o PE e com o switch, tá? Com o PE aqui já está o IP, tá? Ele vai ser relevante para nós, mas ele está aqui. Vamos partir para essa interface aqui então, que é esse cara aqui que conecta com o switch, tá? Então beleza, vamos aplicar o IP nele aqui. Então a gente pode usar, para exemplificar aqui, o IP 192.168.10. Vou colocar o ponto 1, que ele é o CP1, ele vai ser 1/24, tá? Então a máscara aqui vai ficar 255, 255, 255.0. Opa, vou colocar o comando certo também que funciona. Beleza, então vamos lá. Tirar a porta de shutdown. E os logs aí mostra que a porta subiu, certo? Então show em paint brief aqui, temos a porta ETH0 com esse IP aqui. Vamos copiar ele aqui para a gente não esquecer. Vamos deixar ele anotado aqui, certo? Beleza, se esse aqui vai ser o 1, aqui nós podemos ter o 2. Beleza, então esse cara é 1 e esse cara aqui é o 2. Vamos colocar o IP nesse cara aqui então. Aí aqui basicamente a mesma coisa. Ele não está configurado nada ainda. Está configurado aqui as duas interfaces, tá? As descrições dela, em conexão com o switch e a conexão com o PE. Então o que interessa para a gente aqui é essa porta aqui que vai ser a conexão com o switch do cliente. Address 192.168.10.2 255.255.0. Habilitar a porta aqui. Beleza, então um está com IP2 e o outro está com IP1. Então nessa etapa aqui, a gente já tem a conectividade Layer 2 e vamos ver se a gente tem a conectividade aqui no mesmo segmento de rede. Como que a gente testa isso? Um simples ping a gente consegue validar. Então a gente está no 2, a gente tenta alcançar um 1. Beleza, ele perde lá o primeiro pacote, tá? Comum isso aí.
na primeira conexão ele vai montar a tabela ARP aí, então ele vai descartar o primeiro pacote. Beleza. Então, tranquilo aí, a gente já tem os dois pré-requisitos aí. Beleza? Vamos seguir em frente aí então. Bom, seguindo aí então, galera, a gente já tem aqui a conectividade Layer 2 e já estamos pingando o outro aí, beleza? Tá, então agora partindo para a parte da configuração, o que acontece? A gente precisa definir algumas coisas aí, tá? O que a gente precisa definir, tá? Qual que vai ser o grupo deles, tá? Então ele trabalha em cima de um grupo de VRP ou HSRP e quem que vai ser o VIP, tá? O que é o VIP? Eu vou explicar para vocês aí o que é o VIP, tá? A gente vai definir o grupo e o VIP, tá? Então aqui a gente tem o IP final 1 e aqui a gente tem o IP final 2, né? Na verdade é para ser o 2 aqui, eu comi bola. Beleza. Então a gente tem o 1 e o 2, tá? Então aí, pelo conceito de redes, a gente sabe que o cliente na sua LAN ele vai precisar de um gateway, tá? Então se o gateway dele for o final 1, ele sempre vai sair pelo 1. Se o gateway dele for o 2, ele sempre vai sair pelo 2. Né? O que a gente quer aqui com que ele faça? Que ele saia sempre pelo 1 enquanto o 1 estiver ativo, estiver operacional esse link aqui. Quando esse link falhar, a gente quer que ele saia pelo 2, certo? Mas, para isso acontecer, o que o cliente tem que fazer? Ele tem que ir lá, deixar configurado o gateway dele como 1. Quando 1 cair, ele tem que trocar o gateway dele para o 2, tá? Então, para o cliente não ter que trocar o gateway dele cada vez que o link cair, a gente vai usar o HSRP ou o VRRP, tá? E como que o HSRP e o VRRP funcionam aí? Como que ele ajuda? Ele cria um IP virtual, que é o que a gente chama de VIP. Então, ao invés de o cliente configurar ou o IP10 ou o IP1 ou o IP2 como gateway, ele vai configurar como gateway dele o IP que a gente vai definir como VIP, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está usando 1/24, vamos definir o último IP válido aí como VIP, tá? Então, no nosso caso, o último IP válido é 192.10.254. Tá legal? Então, esse cara aqui, esse endereço de IP vai ser o nosso VIP aí, final 254, beleza? E o grupo, a gente pode usar o grupo 10 aí, só para exemplificar, tá? Exemplificar com o grupo 10. Beleza, vamos lá então. Então vamos começar com esse cara aqui. Já está aberto aqui, CPE1. Beleza, então a instância do VRP a gente vai configurar nessas duas interfaces aqui, tanto do roteador 1 quanto do roteador 2, tá? Dos dois vão ser na interface LAN, que é onde tem a conectividade com o switch aqui na ETH00, tá? Vamos exemplificar aqui com o HSRP primeiro, e depois a gente faz outro exemplo aí com o VRRP, tá? Então vamos lá, conft ETH00, vamos lá. Então o comando para configurar o HSRP é standby, tá? Depois que a gente aplica o standby, a gente tem os parâmetros dele lá, tá? Então a primeira coisa aqui vai ser o grupo, group number aqui, tá? Então ele vai do 0 ao 255, tá? Então a gente definiu aqui que o nosso grupo vai ser o 10. Beleza. Depois disso, a gente vê aqui os outros parâmetros. É o IP. Na verdade, esse IP que ele pede aqui
vai ser o IP do VIP, tá legal? Então o nosso VIP a gente definiu aqui, que é esse cara aqui. Então vamos lá. 192.168.10.254. Lembrando que ele tem que estar no mesmo segmento da rede LAN, certo? Que a LAN é o 10.1/24, então 254 aqui é o último IP. Beleza? Só que tem que digitar IP aqui, senão ele vai dar erro. Beleza. Então, esse mesmo comando aqui a gente vai aplicar no CPE2. Já está aberto aqui, CPE2. A interface é essa cara aqui. Conft. Beleza, então standby para HSRP, grupo 10, IP 192.168.10.254. Beleza. Então a gente definiu o grupo e definiu o IP do VIP, certo? A próxima coisa aqui, a gente precisa definir a prioridade que cada um vai ter, tá? Por que a gente precisa definir a prioridade de cada um? O que acontece? Ele vai eleger quem vai ser o principal e quem que vai ser o backup. O backup é o que vai ficar paradão lá de standby, tá? Então como que ele vai eleger quem que vai ser o principal? Ele vai eleger através da prioridade. Então quem tiver com a prioridade maior vai ser o principal. E subsequente aí quem tiver com uma prioridade menor vai ser o backup e vai ficar paradão lá de standby. Beleza? Então, por padrão, se a gente não configurar a prioridade, ele assume que a prioridade é 100. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o principal aqui, o CPE1, com a prioridade 100, e o CPE2... Não, vou fazer o seguinte, vamos colocar o principal com 105 e o CPE2 vamos deixar aí com a prioridade padrão, que é 100, tá? Prioridade 100, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo 1 aqui. Então a gente já está dentro da interface. Então a gente entra no grupo standby 10 priority, a gente combinou que vai ser 105. Beleza. No backup aqui vamos fazer a mesma coisa. Que eu saí da interface, eu vou entrar dentro dela de novo. TH00 standby 10 priority. Tá, como eu falei que ele vai ser 100 e 100 é a priority padrão, então eu não preciso colocar 100, certo? Ele já assume que é 100. Então vamos dar uma olhada aqui e ver como é que ficou a configuração de cada um, tá? Vamos lá então. Aqui a gente tem interface TH00. Interface TH00. Beleza. Então aqui, ó, o standby, o grupo 10 e o VIP 254 que está no mesmo segmento de rede desse aqui. Beleza? E aqui é a sua priority. Aqui é a mesma coisa, o standby 10 e o VIP 254 dentro do mesmo segmento de rede, tá? Por que aqui a gente vê a priority e aqui a gente não vê? Porque aqui eu não configurei, mas aqui eu disse que ele vai assumir a 100, tá? Vamos ver se é isso mesmo.
Então aqui com o 105, o que a gente quer? Quer que esse aqui seja o primário e esse aqui fique paradão lá, sem fazer nada, só de standby. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Qual que é o comando mais simples para a gente ver isso? É o show standby brief. Tá? Vou dar aqui também. Show standby brief. Beleza? Então aqui nós temos esse aqui como principal e esse aqui como standby. Tá vendo? Então, ó, mesmo sem estar configurada a priority dele aqui, ó, ele mostra a priority como 100. Tá? Então, com essas informações que a gente consegue ver aqui, ó, a interface que foi aplicado o HSRP, certo? No caso ETH0, o grupo 10, priority 100 e o estado que ele está aqui. No caso ele está de standby porque a priority maior está nesse cara aqui que é o 105. Beleza? Então tá legal, aqui tá o que a gente esperava ter. E aqui, ó, o mais importante também, o VIP, o Virtual IP, que vai ser o gateway do nosso cliente lá, que é o IP254. Beleza? Aqui ele mostra que o CPE1 é o ativo e o IP do standby, que é esse cara aqui que está com o IP2, certo? E aqui inverso, ele mostra que esse cara é o standby e o IP de quem é o ativo, tá? Aqui ele mostra o local, standby é o local, e aqui ele mostra que o ativo é o local. Então, vice-versa aí, beleza? Então, a primeira etapa aí a gente conseguiu, que é fazer esse cara aqui ser o principal e o cliente ter um gateway virtual lá que é esse IP aqui final 10254, tá? Vamos continuar aqui para a parte da configuração, tá? Uma coisa que é importante a gente configurar aqui e aplicar é o preempt, tá? Para que serve o preempt? Vou tentar explicar aqui. Ele serve para o seguinte, tá? Nesse cenário aqui a gente tem esse cara aqui como principal e esse aqui como backup, tá? Então quando esse cara aqui cair, esse link aqui cair, o que a gente quer que faça? Que esse cara seja o principal, certo? Então ele vai lá e volta e assume aqui como principal, certo? Quando esse cara aqui voltar, a gente quer que ele volte a ser o principal. Para ele voltar a ser o principal, porque ele tem a priority maior aqui, de 105, prioridade maior. Tá? O que acontece? Por padrão, se não tiver configurado o preempt, mesmo quando esse cara aqui volta com a priority maior de 105, ele não assume como principal, tá? O principal continua sendo esse cara aqui mesmo com a prioridade menor. Então o preempt ele serve para isso, para fazer com que o principal volte a ser o principal a hora que ele tornar a ter a prioridade maior, tá? Então vamos aplicar o preempt neles aí, tá? Então vou voltar aqui para o modo de configuração, entrar na interface th0/0, entrar lá dentro do grupo, no HSRP, só colocar aqui o preempt para ele ajudar ele voltar ao seu principal quando cair. Vamos lá, então fazer a mesma coisa nesse cara aqui. Entrar aqui na interface, standby 10, preempt. Então para aplicar o preempt é bem simples aí, tá? Beleza, então se a gente der o comando aqui vai ver que não mudou nada, tá? No status dele, ele continua com a priority 100, continua com 105, mesmo grupo, mesmo tudo aí, beleza?
Então, qual que vai ser a nossa próxima etapa aí? Vai ser fazer um teste aqui. Nós vamos simular a queda do link e vamos fazer que esse cara aqui assuma como principal e esse cara aqui fique de backup, porque o link dele vai cair. Beleza? Então, essa vai ser a nossa próxima etapa aí. Simular a queda e ver o backup se tornando principal. Tá, então beleza. Agora que já está definido aí quem é o nosso principal, quem é o nosso backup, a prioridade de cada um, certo? Vamos simular uma queda aqui para que esse cara aqui seja o principal, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar. Qual que seria a queda? Seria a falha desse link aqui, certo? Então esse link aqui está na porta ETH01, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar ela para simular que o link caiu, certo? Int ETH01. Opa. Não é 01, é 10. Beleza. Então esse link aqui caiu, certo? Tá down, beleza. Só que o que acontece? Nesse momento aqui, mesmo com o link fora, ele está com a prioridade maior, ele continua sendo o principal, tá vendo lá? Então como que a gente faz esse cara aqui ser o principal e não mais o standby, ele ser o ativo, né? A gente sabe que ele elege o principal e o backup, né, o ativo e o standby através da prioridade. Então se a gente diminuir a prioridade desse cara aqui, esse colega aqui vai ser o principal. Então vamos fazer isso. Vamos ter int ETH 0/0, certo? Que é onde está configurado o nosso HSRP, standby, o grupo dele. Vamos diminuir a prioridade aqui para 95. Beleza? Vamos ver o que acontece. Dá um show standby brief aqui, ó. Se você der uma olhada aqui, você já vê que ele já mudou, tá vendo? Ó? Ele deu uma mensagem aqui, ele mudou do estado active para speak e tal. Mudou do estado speak para standby. Então vamos lá ver. Show standby brief. Beleza, ó, priority 95 diminuiu. E aqui standby local e aqui vai estar o inverso. Pelo menos a gente espera, né? Brief. Beleza, agora esse cara aqui é o active, ó, local. Active local, standby é esse outro cara aqui. Priority dele permanece 100 e esse aqui. Beleza? Então o que aconteceu? A gente fez o chaveamento aqui de um link para o outro. Esse cara aqui agora ele é o backup, então ele está de standby, certo? Está paradão aqui de standby porque o link dele está fora. Tá? E esse cara aqui é o principal, certo? Na verdade ele não está de standby porque o link está fora, ele está de standby porque a priority dele é menor, certo? A gente diminuiu a priority dele para ficar menor porque o link está fora aqui, certo? Só que o que acontece? O que eu fiz? Eu fui lá na mão, entrei na interface e diminuí a priority na mão, tá? Então isso não é legal aí, não tem automação nenhuma e não serve praticamente para nada. Cada vez que o link cair, alguém vai ter que vir aqui e mudar a prioridade, tá? Para corrigir isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um mecanismo aí para fazer esse chaveamento aí, para fazer essa comutação, tá? Então, a gente vai ter um mecanismo aí. Qual que é
a forma mais prática aí, mais simples, mais fácil e mais usual aí é a gente criar uma track, tá? Então vamos criar a track aí, vamos entender um pouquinho como essa track funciona, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui só para entender. Então vou voltar aqui primeiro como é que estava lá. Int th00. O que eu mudei aqui foi a priority, né? Então vou entrar aqui no grupo. 10 priority 105. Tranquilo, então. O que a gente espera? Que ele volte a ser o principal, que a priority dele é maior, e ele está com o preempt lá. Se não tivesse o preempt, ele não tornaria seu principal, ele continuaria com um backup, mesmo com a priority maior. Então, o preempt nos ajuda nisso aí, tá? Show standby brief. Beleza, priority 105 de volta e active local. Então esse cara voltou a ser o active. Beleza? Então agora a gente vai aplicar o tal do mecanismo lá para não ter que ficar mudando a priority na mão, certo? Então a gente viu que para fazer esse chaveamento a gente manipulou a priority do primário, não precisou fazer nada no secundário aqui. O que isso quer dizer? Que essa track, esse mecanismo que a gente vai aplicar, a gente só precisa aplicar no principal. Diminuindo a priority do principal, o backup já vai ter a priority maior e ele já vai se tornar o principal automaticamente, tá? Então como que a gente faz isso? Tá? O que eu quero usar como parâmetro aí para diminuir a prioridade, tá? Eu quero usar como parâmetro essa interface aqui, certo? Esse link. Então quando esse link cair, eu quero que a prioridade desse roteador diminua também, que ele caia junto com o link. Então toda vez que o link cair, a prioridade cai. Como que a gente aplica isso? Vem aqui e cria uma track, é a maneira mais simples, tá? Então track, tem que escolher um número para ela, vou escolher o número 1, a gente pode criar track do 1 ao 500, vou usar 1 mesmo, que é a primeira aí. A track ela vai monitorar alguma coisa, no nosso caso aqui a gente vai monitorar a interface. O que a gente vai monitorar na interface? Primeiro escolhe a interface, né? ETH, no nosso caso aqui é a do link, é 10. Então 10. O que eu quero monitorar ela? O Line Protocol. O que é isso? Line Protocol é o status dela aqui, certo? É isso aqui, ó, o up, tá vendo? Então quando aqui ficar down, que é o caso que está aqui, deixa eu tirar de down. Beleza, então quando aqui ficar up, a track vai estar up. Quando aqui ficar down, a track vai estar down também, tá? Como que a gente vê isso? Deixa eu aumentar aqui. Tá, então agora a track está aqui configurada, vamos dar uma olhada. Beleza, a track aparece logo no começo aqui, ó. Track 1, monitorando a interface. Beleza? Então vamos lá, show track 1, certo? Então lá, track 1, protocol up. Beleza? Teve duas mudanças que foi o que eu coloquei de shutdown lá. Certo? O que vai acontecer? Se eu der um Ctrl+T aqui e derrubar a interface 1/0, o que acontece? Eu venho aqui dar um show track e ficou para down aqui, certo? Mas o HSRP continua do mesmo jeito lá, certo?
com a priority 105. O que a gente quer fazer? Que quando essa track mude para down, priority também diminua aqui, caia junto, tá? Então, qual que é a ideia aqui, certo? A gente primeiro precisa aplicar a track dentro do HSRP, dentro do grupo do HSRP. E indicar que quando a track ficar down, diminua essa priority aqui. Então, a gente precisa saber qual que é a priority do backup. A priority do backup é 100. Então, aqui precisa ficar menor que 100, certo? Então, quanto a gente precisa diminuir? Vamos supor que a gente quer que fique com 95. Então, se a gente tirar 10, 105 menos 10, vai dar exatamente 95. 95 é menor que 100, então esse aqui vai ficar como backup, porque vai estar com 95, e esse aqui vai ficar como principal, porque vai estar como 100, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui no modo de configuração, acessa o grupo lá. Então, para acessar o grupo tem que entrar na interface, que é a 00, standby 10, track 1 e decrement 10, que é o que a gente quer diminuir. Então, a gente quer que diminua desse 105, decremente 10, vai tirar 10, vai ficar 95, certo? Eu vou voltar aqui do jeito que está, vai ter H10 no shutdown. E vamos ver lá agora então o que vai acontecer. Beleza? Show e paint brief. Interface aqui do nosso acesso está up. Nossa track também está up. O que ele mostra de diferente aqui, ó? Que ele está aplicado dentro do HSRP10 na interface aqui, certo? Vamos lá então. Vamos derrubar e vamos ver o que acontece. ETH 10 shutdown. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui, ó. A interface caiu, o HSRP já mudou o status dele, ó. Passou de active para speak e de speak para standby. Por quê? Se a gente olhar agora aqui, ó, a track está down aqui, certo? E brief, certo? Então a priority mudou para 95. E se a gente vir nesse camarada aqui, certo? Esse aqui é o active, priority continua 100, que é maior que 95. E ele está como principal. Então, nesse momento aqui, esse link aqui, a gente simulou uma queda, ele está fora. O gateway 254 passa a responder nesse cara aqui. Então, todo o tráfego foi comutado para cá. Todo o tráfego do cliente vai ser comutado para cá. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar esse link aqui e vai ver que esse cara aqui vai voltar a ser o principal. Beleza? Então, o link que a gente derrubou foi nessa interface ETH10 no shutdown. Aí a gente espera que a interface fique up novamente, que a priority do HSRP volte para 105, que é a que está configurado lá, e que ele volte a ser o principal. Vamos dar uma olhada então se foi isso que aconteceu. Show track. Beleza, tá up. Show standby brief. Certo?
Beleza, ó, priority 105 e active local. Então é isso aí. A gente aplicou aqui um exemplo, tá? Que esse cara aqui é o principal. Quando esse link cai, esse cara aqui torna-se o principal e esse aqui fica o backup, tá? Então é isso aí. A gente conseguiu exemplificar aqui no HSRP. A gente viu que ele faz isso através do mecanismo da track, tá? Que a gente monitora a interface. Quando a interface cai, ele vai lá e decrementa no valor aqui, certo? Então por isso que é importante, tá? Dar uma olhada aqui na configuração, saber qual que é a priority de cada um, tá? Tanto para a gente aplicar o decrement aqui, tá? O decrement aqui não está aparecendo porque o padrão dele é 10, tá? Se a gente colocar outro decrement aqui, ó, conft standby 10, track 1, decrement 8, por exemplo. Tá? Run interface th 0/0. Aí ele mostra o decrement 8. Mas o que acontece? Se eu tirar aqui decrement 8, vamos lá, int eth 0, 1. 1 a 0, 1 é 1, 0. Vou dar um shutdown. O que acontece? Show track. Beleza, track tá down. Vamos ver o HSRP como é que ficou? Show standby brief. Show standby brief. A priority dele caiu para 97, tá? Então, beleza, 97 é menor que 100, então ele passou a ser backup, certo? Agora vamos supor que a gente coloque um valor diferente ali, eth 0/0. Eu vou colocar o valor aqui, que ele não vai ser menor que 100, tá? Ele vai ser maior que 100. Então eu vou colocar aqui decrement 3, certo? E dar um show standby brief. Então de 3, como era 105, ele ficou 102, certo? E aqui, como o priority dele é 100, esse aqui ainda continua sendo o principal. Olha lá. Active local, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o decrement que a gente configura para garantir que quando a track cair, que é o nosso caso aqui, ó, deu o comando errado, show track, tá? Então a track caiu, mas o decrement não foi suficiente para ele se tornar backup do HSRP, ó, porque eu decrementei só 3 lá, de 105 ele passou para 102. 102 ainda continua sendo maior que o backup, que é 100, tá? Então a gente tem que colocar aí um decremento sempre maior, tá? Então vamos fazer isso, eth 0/0 standby 10 decrement track 1 decrement, agora eu vou colocar um valor maior aqui, 15. Então 15 ele vai diminuir bastante lá e vai diminuir a priority para 90, certo? Então 90 é menor que 100, então ele passa a ser o standby local aqui. Então ele é o standby, tá? Então,
parte do HSRP é isso, tá? Agora a gente vai ver na prática aí como que é o VRRP, tá? A gente vai ver que é praticamente a mesma coisa, só vai mudar o comando aí de standby, vai ser VRRP, tá? Então eu vou apagar a configuração aqui do HSRP para a gente fazer o VRRP, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu aí como funciona o HSRP, vamos lá para o VRRP. Então, como eu já disse no início aí, praticamente a mesma coisa, tá? Só lembrando que o HSRP é só para Cisco e o VRRP aí a gente consegue utilizar nos outros fabricantes, beleza? Então vou começar aqui apagando a configuração do HSRP, tá? Vou negar essas linhas aí, fazer do lado aqui num bloco de notas, para ficar mais rápido. Então eu vou apagar aqui, vou remover as linhas do HSRP. Aí nesse cara aqui mesma coisa, Ctrl T, deixa eu ver como é que tá. Bom, esse cara aqui é só duas linhas, vou remover elas rapidinho aqui. E a gente já parte pro VRRP agora. Então o VRRP é bem simples, tá? Eu já vou deixar aqui dentro da configuração da interface, que é praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou usar as mesmas definições que a gente usou aqui. Então esse é o mesmo grupo, as priorities vai ser a mesma. Uma coisa legal do VRRP é que o preempt já é por padrão nele, tá? No caso do HSRP a gente precisa configurar o preempt, no VRRP a gente não precisa configurar, tá? O mecanismo vai ser a mesma track, tá? Então aqui, ó, se a gente der uma olhada, já tem a track criada, né? Então já adianta nosso lado aí que a gente não vai precisar criar a track, a gente já sabe para que ela serve, tá? Então vamos lá. Então esse aqui é o CPE1, tá? O CPE1 vai continuar sendo primário com a prioridade 105 aí. Então VRRP1 é o grupo, não, é 10, né? O grupo que a gente definiu, VRRP10 e P vai ser o mesmo que a gente definiu lá, que é o 192, 168, cadê? 192, 168, 10, 254. 192, 168, 10, 254. Beleza. Então VRRP 10, Priority 105, VRRP 10. Vou colocar um mecanismo aqui já. Track 1. Track 1 é decrement. Colocar um valor diferente aqui só para ele aparecer. Vou colocar 11. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui, ver como é que ficou a configuração do showrunning int eth 0/0, certo? Vou colocar aqui do lado. O que a gente tem aqui? Tem o VRRP, então note que no HSRP a gente utilizava o comando standby. Aqui a gente utiliza o próprio nome do protocolo, VRRP. O grupo, o IP, o grupo, a priority, o grupo,
a track e o decrement. Então note que é bem semelhante, o que mudou praticamente foi só o nome aqui. Tá? Então para usar o HSRP é standby, para usar o VRRP é VRRP. Vamos fazer isso no roteador 2. Tá? Então VRRP 10, IP, já tem IP aqui, né? Beleza, VRRP 10, priority, vou colocar 100, mas por padrão ele já é 100 mesmo. Beleza, o preempt eu falei que ele é padrão também do VRRP, então a gente não precisa configurar, tá? Vamos dar uma olhada aí como é que ficou aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, show e print brief. Então aqui no caso a track está down, certo? Vamos, track está down não, a interface está down, consequentemente a nossa track está down. Vamos voltar ela aqui para o cenário que a gente quer, certo? Então beleza, a track está up. Vamos ver o que muda aqui do VRRP para o HSRP, tá? Então vamos lá. No HSRP era show standby brief, aqui é show VRRP brief, tá? Então, ó, o que muda é o seguinte, vai ter as mesmas informações, grupo, priority e o state. No HSRP ele chama de active, no VRRP ele chama de master. Então ele mostra quem que é o master e qual é o IP que o master está respondendo, que é o virtual lá, o VIP, certo? Show VRRP brief. Beleza, ele mostra aqui, ó, o grupo, priority, o estado aqui, backup e o IP do master, certo? Aqui ele não mostra o IP do backup como no HSRP, certo? Então muda isso aí também. Aqui ele mostra o endereço do VIP, certo? Então é bem tranquilo aí a diferença deles, tá? E o mecanismo é o mesmo, a gente tem a track aplicada aqui, ó. A hora que a gente derrubar a track, ETH1/0, shutdown, a interface vai cair, a track vai cair, e ele vai dar um decrement lá. Show VRRP brief, certo? Então aí, ó, ele já virou backup, esse aqui já virou principal, certo? Então aqui eu vou voltar a interface, ETH0/1, opa, toda hora eu erro, 10, no shutdown. Beleza, agora a gente espera um pouquinho aqui e ele já vai assumir como master, tá? Então, o que é uma diferença assim relevante? Que o VRRP ele já tem o preempt por padrão, então ó, eu não configurei o preempt e ele já voltou como master aqui, coisa que não aconteceria se a gente estivesse utilizando o HSRP, tá? Com o HSRP, se eu não tivesse deixado omitido aqui igual está aqui, ó, não tem preempt, certo? Ele não ia voltar como master, o master ia continuar sendo esse cara aqui mesmo com a priority menor, tá? Então é isso, eu quis mostrar para vocês aqui qual que é o que é, né, o HSRP e o VRRP, um pouco da diferença aí entre eles. A gente viu aí que a principal diferença é que o VRRP é só para VRRP é para fabricantes diferentes aí, tanto para Cisco, HP, Huawei, Vanguard, Juniper, qualquer fabricante pode usar o VRRP, e o HSRP a gente consegue utilizar só no Cisco.
Na parte de configuração, que a gente conseguiu ver aí que para configurar o HSRP a gente utiliza o Standby, o VRRP é o VRRP mesmo, e que por padrão o VRRP já vem com o preempt aí, a gente não precisa se preocupar em configurar ele, tá? Então espero aí que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí que vocês tinham, ter mostrado na prática aí como que ele é, como que eles funcionam, qual que é a finalidade deles, tá? E se ficou alguma dúvida aí, alguma sugestão, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem me acionar aí, entrar em contato comigo que a gente resolve isso aí, tá? Beleza, então, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Até mais. Tchau, tchau.